Fala, Flávio. Ó, a Laura aí. Hoje a nossa live vai ser sobre direito de futebol, seguindo ainda, né, no nosso tema, que é sobre trajetórias. Então, na nossa primeira live, a gente falou sobre a trajetória do meu amigo Matheus Cândido, economista. Na live de semana passada, a gente conversou com o doutor Gabriel Quintanilha, né? Falando aí sobre a trajetória na advocacia tributária. E hoje eu vou ter o imenso prazer de receber aí o doutor Gustavo Delbin. Vai estar conversando com a gente, ampla experiência. Ele está entrando aí, ó. Fala, doutor Gustavo, tudo Tudo bem? bem, tudo jóia. Opa, peraí, deixa eu pôr o fone. Opa! Como é que tá o áudio e a imagem aí, pessoal? Tá tudo Você me bem? Tá ouve? tudo legal? Tá me ouvindo bem, doutor Gustavo? Eu te ouço, me ouve bem? Tá perfeito, tá perfeito. Então, beleza, vamos lá, Pessoal, boa noite. vamos lá. Vou apresentar aqui o doutor Gustavo, um currículo sensacional, né? Vamos tentar abreviar aqui, porque é muita coisa. O doutor Gustavo Delbin é advogado, mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lleida, na Espanha, pós-graduado em Direito Desportivo pela Universidade Paulista, em Direito de Processo Civil pela ESA, pós-graduado em Administração e Marketing Esportivo pela Escola Superior de Educação Física, a ESEF, formado também pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, né, junto com a FIFA, em Gestão e Marketing de Direito Desportivo. Doutor Gustavo aí já trabalhou no São Paulo como supervisor jurídico e hoje é um dos vice-presidentes da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, pessoal, hoje a gente vai ter muito assunto para a gente falar de futebol. O doutor Gustavo vai falar sobre a sua carreira, né? E vai estar dando aí uns conselhos para a gente. Doutor Gustavo, a Estefânia Gonçalves, ela até entrou aqui agora. É, Quando eu fiz o post lá, ela comentou, nossa, ele é sensacional. Ela estudou com você na CBF Academy, no curso, acho que vocês legal, fizeram de legal. gestão desportiva. Fizemos curso de gestão, uma turma muito boa, a Steph Gonçalves. Ela aí, A ó. gente, a gente estudou junto, sim, e assim, uma turma muito boa. Na época que a gente podia estar junto, né? Então a troca de ideias ali no curso da CBF foi sensacional. Muita gente diferente, né? Muita gente de clube, muito advogado de atleta, muitas pessoas de outras áreas. Então, além de ser um curso multidisciplinar, a troca de ideia multidisciplinar é muito legal. A Steph trabalha lá na CBF e tinha mais algumas outras pessoas também que trabalhavam lá na CBF. Então, assim, é um curso que enriquece muito o currículo, não só de informações, mas de amizades e de relacionamentos que você acaba fazendo. A troca de ideias eu acho que é sempre muito boa. Não há como você não aprender num ambiente como aquele. Então, foi um curso bem legal mesmo. Muito legal, muito legal. Doutor Gustavo, vamos lá. Sua origem, de onde você veio, de onde você é, onde foi nascido, onde foi criado? Fala pra gente um pouquinho do seu lado pessoal. Vamos lá. Eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, aqui no estado de São Paulo, no interior. Minha mãe foi fazer faculdade de Direito em Pinhal e conheceu meu pai na faculdade. Então, acho que já vem aí de muito tempo a situação da paixão pelo direito, né? Mas nasci em Pinhal, mas com 1 ano, nem 2 anos de idade, eu já vim para Jundiaí, onde eu moro até hoje. Então, 44 anos de Jundiaí já. Sou muito mais jundiaense do que pinhalense, embora a cidade de Natal a gente nunca esquece, né? Então, nasci em Pinhal, vim para Jundiaí, sempre morei aqui em Jundiaí. Aliás, teve um período da minha vida que eu morei em São José dos Campos também, que foi onde nasceu minha irmã mais nova. E foi o local do primeiro jogo de futebol que eu fui assistir. Eu fui assistir São José e GPA, Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos, que um tio e um primo foram visitar quando minha irmã tinha nascido. Fui eu, meu tio, meu pai e meu primo assistir o meu primeiro jogo de futebol em 1981. Não, 1980, perdão. Ou seja,
antes de muito mais de 50% ter nascido, né? Provavelmente, eu sou de 92, pô. Pô, 92, meu amigo, Sou olha. de 92. Então, daí estudei em Jundiaí, né? Estudei toda a minha vida toda escolar, até a faculdade foi aqui em Jundiaí, eu fiz faculdade de Direito para Anchieta. Aqui, na faculdade, eu fui presidente da Atlética e vice-presidente do DA, né? Sempre envolvido com o esporte, enfim. Sou ruim de números, de datas assim, mas vamos lembrando. Daí já fui, eu comecei trabalhando aqui em Jundiaí mesmo, com escritório próprio, né? Eu tinha escritório, nós montamos um escritório de advocacia, eu e mais 2 colegas de turma de direito. No 5º ano a gente já era sócio do escritório, e uma advogada, que é a doutora Mara Lúcia Mestriner Delbin, que depois veio a ser minha esposa. Então, sou casado com a minha sócia, né? Então, filho de faculdade de Direito, depois, agora, casado com a minha ex-sócia, porque nós não temos mais o escritório, ela trabalha na Prefeitura de Caieiras, é procuradora na Prefeitura de Caieiras, e eu agora na Federação Paulista de Futebol. Mas, então, depois de abrir o escritório aqui em Jundiaí, que era evidente, né, generalidades, né, que a gente pode dizer, eu fazia muito direito de trabalho e muito direito civil, mas sempre, óbvio, trabalhando com direito esportivo por conta da proximidade com o ambiente esportivo. Ali, na época do escritório, eu comecei a trabalhar, fui convidado para trabalhar entre aspas, para ser diretor não remunerado do Paulista Futebol Clube aqui em Jundiaí. Então, em 2003, eu entrei como diretor adjunto no Paulista, na época o Dr. Célio Kumura Fernandes era o diretor jurídico, me chamou para ser diretor adjunto, e daí no Paulista eu fiquei, no primeiro período, tem uma cola aqui que eu fiz do meu currículo, porque eu não, juro, não sei. Não lembra. É muita coisa, né? Ficar lembrando data é complicado. 2003 a 2006, um período do Paulista, que foi um período magnífico, né? Que foi um período que foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, e depois participou da Libertadores, inclusive ganhando do River Plate aqui em Jundiaí. O Paulista, quando foi campeão, foi em 2005? 2005 da Copa do Brasil. Então, 2004, vice-campeão paulista, que conseguiu a vaga para a Copa do Brasil 2005. 2005 foi a primeira participação e já foi campeão, ganhando de 6 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cara. 6 jogos, né, os 12 jogos, ganhando de 6 clubes A final foi contra quem? Foi contra o Fluminense aí. Fluminense. Em São Januário. Porque foi a época em que o Maracanã começou a reformar. Nós chegamos a jogar na segunda fase, ou na terceira, contra o Botafogo. O Paulista chegou a jogar contra o Botafogo ainda no Maracanã. Então, eliminou o Botafogo no Maracanã. Então, eliminou Figueirense, Juventude, Botafogo, Cruzeiro, Internacional e Fluminense. Esse Paulista era o Paulista do Wagner Mancini, não era o técnico? Wagner Mancini, isso. Wagner Mancini era o técnico, Wagner Lopes era o auxiliar técnico, jogava nesse time o Hever, que ainda hoje está no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. O Vitor era reserva, o Vitor, goleiro do Atlético Mineiro também, era reserva desse time, que quem era o goleiro titular era o Rafael Bracali. Daí tinha o Léo, que depois foi para o Guarani, depois foi para o Internacional, Mossoró, enfim, o time era cascudo, mesclava. O Mancini é muito bom disso, de mesclar jovens e atletas com mais experiência, que era o Anderson Batatais, por exemplo, que era o capitão e zagueiro, espetacular, assim, mais experiente, que podia segurar aquela moçadinha ali. O Christian, que jogou no Corinthians bastante tempo também. Jogou no Flamengo também. Jogou no Flamengo, exatamente. Jogou na Turquia. Quem mais que eu me lembro de cabeça aqui? Bom, enfim, era um time que foi valente mesmo, né, cara? Porque com um orçamento super enxuto,
conseguiu ganhar, eliminar aí figurões do campeonato e estava naquela época na Série B do Brasileiro. O Paulista jogava a Série B do Brasileiro e ganhou dos clubes de Série A. Foi muito legal. Mas então, Leobim, isso é uma característica muito forte do futebol do interior de São Paulo. Os clubes aí, eles são muito bem organizados e fortes, né? O Paulista sempre foi um clube muito formador. Então, assim, em todas as categorias de base foi sempre vitorioso. Inclusive ganhou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior do Corinthians, uns anos anteriores, que tinha o Nenê, que está no Fluminense hoje, era daquele time, Fábio Vidal, enfim, tinha também, tem esta formação, né? Pelo Campeonato Paulista ser muito forte em todas as categorias, você acaba formando equipes muito fortes e competitivas, né? Então você tem, vez por outra, 1 ou 2 ou 3 equipes do interior do estado que fazem, enfim, que evoluem, né? Por exemplo, o Mirassol agora no Campeonato Paulista, assim, o Mirassol é uma equipe lá. Eles fizeram um CT no interior do estado que é magnífico, sabe? Assim, um CT de cinema que eles conseguiram formar muita gente lá e também contratam, né? Com todo o dinheiro que entra para o clube, eles refazem, recolocam no clube, né? De negociação de atletas, recolocam no clube, investem no clube e assim vai ser um celeiro de produção de craques, com certeza. Então, muito legal. Variável, né? Variável essa situação de qual é o clube, mas sempre tem algum clube do interior que se destaca. Agora o Bragantino, o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino. Na Série A do Brasileiro, enfim, temos exemplos mil, né? Guarani, Ponte Preta, enfim, vários. Eu tenho um clube na época que eu ficava vendo que o meu primo e meu irmão, ele tinha aqueles álbuns do Campeonato Brasileiro. O time União São João, ele ainda de Araras, ele ainda atua, ele ainda joga ou não? Ele ainda é filiado à Federação Paulista de Futebol, então está com a gente lá afiliado, mas ele está licenciado. Então, ele não disputa competição, não disputou competição no último ano, né? Esse ano de 2020 não dá nem para a gente saber direito ainda, porque as nossas competições de base ainda nem começaram. Mas ele não disputou o ano passado, 2019, mas tem interesse, com uma diretoria nova que assumiu agora, a voltar a disputar as competições. Lembrando que agora também existe uma facilidade para esses clubes que querem voltar na Federação Paulista, que é uma portaria que permite que o clube dispute somente categorias de base. Então, o clube já era afiliado, ele ficou um tempo afastado e ele pode voltar agora. Um dos exemplos que eu posso também dar é do GPA, por exemplo, Ginásio Piauiense de Esportes Atléticos, que há muito tempo não disputa competições do Campeonato Paulista, mas que pode eventualmente voltar para disputar as categorias de base. Importante demais para formar jovens jogadores, né? Não há dúvida. Esse é um pensamento muito arraigado na nossa cultura aqui, e o Mauro Silva é nosso vice-presidente, e ele faz questão absoluta da gente fazer previsões para fomentar o jovem atleta nas competições, mesmo nas profissionais. Tanto que no Campeonato Paulista você tem uma limitação de inscrição de atletas, né? Você pode inscrever 26 atletas numa lista A, e a lista B é aberta para quantos atletas você quiser se forem formados no clube. Então, esta lista B é justamente para atrair os jovens talentos para a competição. E daí você tem clubes que têm 50, 30 atletas inscritos nessa lista B e fazem uso efetivamente dessa lista. Leobim, uma curiosidade que eu sempre tive, fazendo um paralelo com o desenvolvimento dos esportes nos Estados Unidos, em algum momento houve movimentos de escolas públicas, de universidades, por exemplo, para estar junto com as federações e com os clubes para também trabalhar no fomento de criação de novos atletas? Já houve algum movimento embrionário nesse sentido ou não? Eu acho até que embrionário, sim. Embrionário, sim. Teve uma época da FUP, que era muito forte, a Fundação dos Esportes Universitários aqui no estado de São Paulo, que era muito forte. Mas isso caiu um pouco. Então, a gente vê que a questão da universidade, do esporte universitário no nosso país, embora ele tenha um grande movimento,
não é um movimento considerável para o esporte profissional, na minha opinião. Deveria ser maior, né? Deveria ser uma coisa muito mais forte e presente no nosso esporte, mas pelo que eu até hoje militei e atuo, não tem sido uma situação considerável para esse esporte profissional. Tem aquele esporte estudantil, né? Então ainda existem as Olimpíadas Escolares, a Universiade que existe, enfim, existe é desenvolvido este tipo de modalidade, digamos, as modalidades dentro da categoria escolar e universitária, mas eu acho que muito aquém do que a gente deveria ter. A gente tem potencial para desenvolver muito mais isso. Isso é muito de política pública, né, Eduardo? Precisa ter política pública de apoio para que a gente consiga fazer isso ser desenvolvido. Com relação a isso, eu acho até que aqui no governo do Estado de São Paulo, por uma mudança de política pública que está havendo agora, é capaz de você ter um pouquinho mais desenvolvido esse esporte universitário, estudantil, amador, porque você tem aqui hoje como uma principal vertente da política pública esportiva a questão da lei de incentivo ao esporte. A Secretaria de Esporte aqui do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, ela atua muito agora, hoje ela atua muito mais para fomentar os projetos de lei de incentivo. Então, grande parte da verba do esporte do Estado de São Paulo é destinada para a lei de incentivo ao esporte. E muita energia também desta secretaria tem sido jogada ali só para a secretaria que cuida diretamente da lei de incentivo ao esporte aqui. Então, assim, ela é muito democrática, né? A lei de incentivo ao esporte é muito democrática porque são projetos do estado inteiro, das 645 cidades do estado de São Paulo. São projetos de todas as modalidades, olímpicas, não olímpicas, paralímpicas. Projetos que você vê desde a formação, desde uma categoria de base que é fomentada em qualquer modalidade pela lei de incentivo, e também competições. Teve uma etapa... Teria, né? Vamos lá, a gente tem que falar do 19, porque 20 é uma loucura o que a gente não teve de eventos, né? Você tem, inclusive, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte Paulista uma etapa do circuito mundial de surf, que acontece aqui nas praias do Litoral Norte e vai ser patrocinado, bancado aí, em parte pela Lei de Incentivo ao Esporte. Então, assim, é uma questão que você tem. Qualquer modalidade, qualquer localidade, você consegue fazer o esporte se desenvolver e bastante. Então, acho que esse é um futuro aí que a gente pode ter como fomento à prática esportiva. Muito legal, muito legal. Voltando aqui, você termina a faculdade e você começa ali a sociedade no escritório de forma genérica, né? Pegando várias áreas, mas sim, com a visão sempre no esporte, até mesmo pela sua passagem acadêmica. Você imaginou que você estaria onde você está hoje, quando você começou lá no início? Vamos lá. No início, sei lá, a gente tinha eu estudei primeiro no Colégio Divino de Salvador, que era uma escola muito grande, tinha 4.000 alunos na época, uma das maiores da cidade. Então, tinha muitos amigos e esporte. Eu era atleta de vôlei e de futsal, era goleiro de futsal e levantador no vôlei, embora ruim, sempre estava lá. Treinava muito, treinava demais, e estava sempre no grupo também. Então, o esporte sempre esteve muito presente, né? Muito presente. Então, nesta época, eu não imaginava. Mas, assim, saindo para a faculdade, estando na Atlética, saindo dali, indo para o Paulista, aí eu posso te dizer que eu imaginava, assim, que eu pensava, sempre pensei em trabalhar somente com isso. Então antes de só te cortando, antes de chegar no Paulista, como que foi o convite para estar dentro de um clube e você naquele primeiro convite, caramba, o que eu projetei, o que eu sonhei está se materializando. E esse convite foi quanto tempo depois de você de formado? Então vamos lá. Eu me formei em 2007, né? 2007? Não.
Não, 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 que 2007. Para, vamos ver aqui. Vamos ver na cola. Que ano que eu formei na faculdade. Olha o cara. O cara ele tá lesado mesmo, né? A CPI tá muito usada, entendeu? Então você fica... Ó, eu me formei em 97. Eu me formei em 97. E fui pro Paulista em 2003. Né? É isso? Fui Paulista em 2003. Então, quer dizer, esta etapa anterior, logo que eu saí da faculdade, inclusive na faculdade, a gente não tinha tanta possibilidade de encontrar eventos, cursos, palestras, seja lá o que for, nem livro, nem literatura para estudar a gente tinha de direito esportivo. Muito menos na minha faculdade tinha qualquer cadeira especializada nisso. Muito pelo contrário. Mas como eu fazia trabalhista, a gente também, até em virtude também da amizade com o Eduardo Berol da Costa, que é hoje tesoureiro do IBDD também, meu amigo há muito tempo, desde a época de colégio, ele também sempre atuou na parte trabalhista e na parte de atender os atletas, então a gente começou por ali a fazer a parte trabalhista desportiva. Então esse foi o início, né? Começar a trabalhar com atletas, ações específicas. O São Paulo, na época, também nos contratou, o Eduardo o Berol tinha acesso a um pessoal que estava lá, por conta também da OAB. Então, a gente começou a prestar serviço para o São Paulo esporádico, e também para cá, Paulista, enfim, para vários clubes, e clubes pequenos também. Então, desde a Liga de Futebol Amador aqui em Jundiaí, a gente fazia parte do tribunal, entendeu? Então, assim, foi sempre trabalhar com isso. Então, o convite para trabalhar no Paulista foi porque o Dr. Célio, que é mais novo que eu, me conheceu na faculdade, foi bicho meu na faculdade, e ele era, o pai dele tinha uma relação muito boa dentro do Paulista, tinha sido conselheiro e tudo, e eu, por esta proximidade, por ele saber que eu trabalhava com isso, ele me chamou para trabalhar lá. Então, assim, justamente para ajudar, porque clube pequeno não contrata, pelo menos antes, né? Hoje quase todos têm um departamento jurídico, departamento médico, fisioterapia, todos têm esta questão, porque senão não sobrevive hoje. Ele precisa se profissionalizar a sua gestão. Mas naquela época não era normal que todos tivessem. Então, daí a gente foi para ajudar mesmo na situação de ser um diretor não remunerado, mas para fazer o negócio andar. Então, aí comecei a dar assessoria ali dentro do Paulista e para os outros que a gente fazia também. E o escritório, por ser generalista, a gente pegava de tudo. Então, por exemplo, falar publicamente, mas enfim, o processo agora já acabou, mas a Mara, minha sócia, minha esposa, foi advogada de família do Hever. Ela fez a separação do Hever. Então, quer dizer, tudo girava em torno do esporte. Então, mesmo sendo o escritório que fazia trabalhista, tributário, família, civil, a gente sempre estava circulando, o cliente era do esporte. Entendeu? Então, eu fui depois diretor do Clube Jundiaense aqui, que também é um clube gigantesco em termos de clube social, não é clube de esporte profissional, mas é um clube social, mas sempre ligado ao esporte. Então, por estar trabalhando sempre com isso, que a coisa começou a andar. E como não tinham muitos eventos, a gente caçava evento para onde tivesse. E uma das primeiras palestras, se não a primeira palestra de direito esportivo que eu fui eu e o Berol, saímos daqui de Jundiaí, fomos para Matão, que é distante, Jundiaí de Matão. Fomos para Matão assistir uma palestra do Domingos Zainag. Professor Zainag, ele sabe disso, né? Eu já contei isso para ele depois. Foi uma das, se não uma das primeiras, mas acho que é a primeira palestra de direito esportivo específico que nós fomos assistir. Era sair de Jundiaí, vai até lá, assiste a palestra e volta, cara. Uma loucura, assim. Mas é o que a gente caçava, entendeu? A gente ia atrás disso. E teve também uma situação bem posterior também, que eu sempre me envolvi muito na OAB, né, aqui em Jundiaí. Eu fui presidente da Comissão do Jovem Advogado, antes disso também na Comissão de Ética, enfim. Não havia Comissão de Direito Desportivo aqui, naquela época, mas o Carlos Miguel Aidar, que tinha sido presidente do São Paulo, foi candidato e presidente da OAB. Então, aí ele também teve a intenção de começar a fazer a situação do direito desportivo circular mais. Então, daí começa a ter evento na ESA em São Paulo, na OAB São Paulo, e a gente começa a participar de tudo. Onde tivesse evento de direito desportivo, a gente ia. E com isso você vai conhecendo gente
primeiro no estado inteiro, depois no Brasil inteiro. Então foi por isso, foi caçar, sempre queria estar neste ramo, sempre, mesmo dentro da advocacia em outras áreas, a gente sempre atuava ali próximo do direito desportivo, e daí para frente foi fazer tudo quanto era curso que aparecia. No primeiro curso que teve na ESA, antes de ser pós-graduação na ESA, eu fui aluno, nós todos fomos, né, ali, daquela turma toda foi aluno, e eu ganhei o concurso de monografia, cara, assim, sabe? Então daí já fui para o livro, do mesmo, o meu texto virou o livro depois, entendeu? Assim, que ganhou entre aspas, o concurso de monografias daquela turma, antes mesmo de ser pós-graduação, pô, já foi legal pra caramba, você já começa a aparecer, que bacana. você começa a se destacar. Então, depois daquilo, foi fazer a pós, né, sair direto. Quando a primeira pós de Direito Desportivo do IBDD foi em São Bernardo do Campo. E não era legal a gente sair de Jundiaí para ir até lá, porque ia ser difícil de cumprir, entendeu? De trabalhar aqui de dia no escritório, sair para fazer aula lá, voltar para cá, enfim, não ia dar certo. O trânsito em São Paulo, deste trajeto, ia ser muito ruim, porque eu tinha que atravessar São Paulo para chegar em São Bernardo. Embora São Bernardo seja colado em São Paulo, é do outro lado relacionado a Jundiaí. Então, a gente ia demorar 2, 3 horas para chegar. Então, assim, era inviável. E a segunda turma foi na Paulista, na Unip da Paulista. O IBDD fez a turma de pós-graduação na Unip da Paulista, que depois, que é o prédio da Gazeta lá, que todo mundo conhece, mesmo sendo de fora de São Paulo, e depois passou para Vergueiro, que é o prédio da Unip, e até hoje é o maior prédio que eles têm. Então a gente foi para lá. Por estar nesta segunda turma já do IBDD, eu me aproximei muito a eles do IBDD, né? Foram meus professores, o Beto, que foi o primeiro professor do IBDD, o Santoro, o primeiro presidente do IBDD, perdão, o Santoro foi o segundo presidente do IBDD, me aproximei e comecei a trabalhar junto com eles no desenvolvimento das coisas do IBDD. Tudo isso por paixão, aquilo que para mim era a minha área de atuação. Então, assim, por trabalhar e me envolver na OAB, no IBDD, em todos os eventos que existiam, cara, em qualquer lugar. A gente ia para Curitiba, a gente ia para Porto Alegre, a gente ia para Salvador, onde tivesse evento de direito desportivo, a gente ia. E somado a isso, teve a participação. Então, a participação do IBDD foi essencial, até que depois o Beto, Luiz Roberto Martins Castro, que eu acho até que está aí, eu vi ele entrando aí na live. O Beto foi o primeiro presidente, ficou 2 gestões, o Santoro também ficou 2 gestões. E a gente tem isso, não há proibição no estatuto, mas a gente tem para nós que deve-se ter uma questão... Uma rotatividade. Democrático mesmo, né? Então, daí o Santoro me chamou, perguntou se eu gostava. Na segunda gestão dele, eu fui secretário, diretor-secretário, e ele me chamou perguntou se eu queria ser o presidente, queria ser o sucessor, se eu queria concorrer à eleição. Eu falei, porra, lógico, claro, né? Eu estava nessa época já no escritório em São Paulo, então teve isso também que eu esqueci, pulei. De Jundiaí, do escritório daqui, eu fui trabalhar depois na prefeitura, fui diretor de assuntos jurídicos na prefeitura de Jundiaí, mas lá também a Secretaria de Esportes me utilizava para tudo que eles precisavam, lei de incentivo, as questões com as ligas daqui, enfim, eu também lá dentro da prefeitura acabei ocupando muito do meu tempo na Secretaria de Esporte. Da própria prefeitura. Da própria prefeitura, embora não fosse só isso que eu fazia, né? Tinha outras atribuições de PROCON, Casa da Cidadania, enfim. Então, mas daí comecei a trabalhar também ali. Daí o que aconteceu? Um grande escritório de direito esportivo de São Paulo, que é o Felsberg, o Carlos Miguel Aidar era sócio do Felsberg, ele perdeu um dos seus advogados com mais mais antigos. Senioridade. Eu dei uma travada na língua. Então, ele me convidou para ir para lá, no lugar desse advogado. Então, daí, cara, era o que eu queria, né? Trabalhar só com direito desportivo, pelo amor de Deus. Daí eu peguei,
falei aqui na prefeitura, na época, com o prefeito, com o secretário, assim, eles falaram, cara, é o seu sonho. Aqui você vai ter a porta aberta sempre. Vai lá. O cavalo só passa montado uma vez. Eu me lembro do secretário, Gustavo Marissael, que hoje, até hoje está lá, hoje é secretário da Casa Civil. Ele me falou, não, velho, vai embora. Se der errado lá, você volta. Então, assim, pô, sabe essas coisas que vão acontecendo na sua vida e te marcam muito? Então, daí saí da prefeitura e fui para o Felsber. Fui trabalhar no Felsber, um escritório gigantesco, e assumi lá, junto com o Carlos Miguel e com a equipe, o Alexandre Miranda, depois Bruno Landini, enfim, uma equipe muito legal, assumi a parte de direito esportivo lá. Então, daí comecei a trabalhar lá dentro, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Santos, para a Confederação, para a própria CBF, para a Federação Paulista de Futebol, para federações de outras modalidades, para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, aí eu comecei a fazer, da minha carreira era somente direito esportivo. Dali para cá, nunca mais parei. Então, Delbin, pegando esse gancho que você falou, né, desse grande escritório, que acaba sendo um modelo para até mesmo para quem quer iniciar na área desportiva saber como que um grande escritório ele atua no direito desportivo. Porque o direito desportivo ele acaba não sendo só o Código Brasileiro de Direito Desportivo. O direito desportivo você vai trabalhar ali com transação de jogadores, você vai trabalhar com a questão trabalhista, com a questão do direito de imagem, que é uma matéria civil. Por exemplo, um clube ele quer contratar um jogador lá de fora e ele vai pedir assessoria de um grande escritório. Esse escritório, ele monta, por exemplo, um planejamento tributário para esse jogador que vai vir para cá, para explicar como que vai ser a questão do tributo, para ele ver as vantagens e desvantagens, a questão trabalhista, a questão... Como é feito dessa forma? Tem Sabe essa grande assessoria? O escritório, hoje, muito mais do que antes. Então, hoje, os grandes escritórios, eles estão todos preparados para receber. Então, na minha época lá, a gente tinha um problema do São Paulo, por exemplo, que quisesse a área tributária, o que eu fazia? Eu chamava alguém da área tributária, porque não era nem de longe a minha especialidade, a gente chamava alguém da área tributária para trabalhar com a equipe do direito desportivo naquele caso específico, um ajudava o outro. Isso acontecia com o trabalhista, isso acontecia com o internacional, isso acontecia com o comercial, isso acontecia com todas as áreas. Então, existia esta ligação entre as áreas que, primeiro, a gente cresce para burro, a gente cresce demais por fazer esse tipo de exercício, por ter que estar ali atuando em todas as áreas, respondendo questões que não são da sua zona de conforto. Então, você é obrigado, você se vê obrigado a estudar. Então, isso é uma situação que foi bem legal do escritório grande. A gente começa num escritório... Então, o cliente era desportivo por quê? Porque ele era um clube, porque ele era uma associação, porque ele era uma confederação, porque ele era uma federação, mas ele, às vezes, vinha com problemas, como você disse, tributário. Então, não era a minha área, mas a gente conseguia trazer o pessoal do tributário para trabalhar conosco naquilo que era a especialidade deles e transformava aquilo na defesa aí do interesse do cliente na parte esportiva. Então, a parte do cliente ser um ente esportivo te força a atendê-lo em outras áreas. Hoje, o que eu acho é que os escritórios grandes prestam sim assessoria e prestam assessoria pontual. Então, é natural que o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos tenham um advogado contratado que vá lidar com o direito tributário. Tenha um escritório de comercial, tenha um escritório, enfim, de todas as áreas necessárias para ele ali. Então, a ideia é que este clube tenha este prestador de serviço, além de ter, para a sua questão interna, que é muito grande também, as exigências internas do clube são gigantescas, né, as necessidades, principalmente os clubes que têm a questão de muito quadro associativo grande, de muitas outras modalidades. Esses clubes, cara, eles têm uma necessidade pelo jurídico interno que é muito grande. Desde ter uma comissão disciplinar para o campeonato de futebol, a ter uma cancela do clube que fechou em cima de um carro e amassou e tem que devolver o dinheiro para
um associado ou para um visitante, entendeu? Então você tem uma cidade, o clube de futebol é muito grande. Então no São Paulo também cresci demais, porque assim, eram muitas as necessidades. E também, volto a dizer, nem sempre é a minha especialidade, mas você se vê obrigado a estudar para atender o seu cliente, atender a demanda do seu cliente. No São Paulo, você trabalhou lá de que... Qual foi o período? Vamos lá, acho que até 2008, mas eu vou colar de novo aqui, peraí. Tá feio isso, né? O cara é de 2014. São Paulo foi de novembro de 2014 a julho de 2017. Julho de Daí eu já entrei na federação em agosto de 17. Eu Vai. saí de São Paulo e já fui para a federação. A gente vai voltar nessa parte, Claro. parte do trabalho, mas eu quero falar um pouquinho. Eu tô controlando aqui. 36 minutos, cara. Papo bom, vai correndo e a gente. Vamos lá. Voltando para a parte acadêmica, você saiu do Brasil e foi para a Espanha estudar lá, né? Você fez seu mestrado na Espanha, correto? Fiz. Na verdade, o meu mestrado ele foi o primeiro que era internacional. Nós não fizemos só na Espanha. O primeiro módulo foi no México, no Comitê Olímpico Mexicano. O segundo módulo foi em Buenos Aires. O terceiro módulo foi aqui no Rio de Janeiro, no Comitê Olímpico Brasileiro. E o quarto módulo foi na Espanha, em Barcelona e Lérida, né, que era a região da Catalunha ali. Lérida é perto de Barcelona. A gente fez uma parte em Barcelona, no INEF, né, que é o Instituto de Educação Física da Catalunha, que tem o complexo simplesmente tem todas as piscinas dos Jogos Olímpicos de Barcelona, tem o Estádio Olímpico de Barcelona, tem o Palau São Jordi, que é o ginásio de esportes, que eu vi lá jogar simplesmente a seleção americana contra a seleção espanhola, depois seleção americana contra a seleção da Argentina, antes na véspera dos Jogos Olímpicos de Londres. Eles fizeram ali um triangular, né? Fizeram ali um campeonato ali. Então só foi depois a medalha de ouro, de prata e de bronze. Ou seja, nós ficamos ali, só vimos o melhor do basquete internacional. A gente assistiu ali dentro do lado da sala de aula. A gente tinha aula num complexo, atravessava nem 200 metros, você já estava na porta do ginásio onde estava tendo jogo como esse. Vi também lá no estádio, a gente viu um campeonato mundial de júnior, de atletismo. Então, quer dizer, sabe, ali você respira esporte, né, cara? Assim, é uma situação maravilhosa aquele INEF. Então, daí eu saí do Brasil para fazer INEF. Então, foi nesse sentido. A gente fez 4 módulos, cada módulo em um país. E o final era na Espanha. Então, daí tem mais uma coisa. Malandramente, eu poderia optar por fazer o último módulo e já apresentar o meu TCC, ou eu podia fazer com um semestre depois. Então, eu e todos os amigos, né, para a gente viajar de novo. Então, a gente fez o módulo na Espanha e depois a gente voltou para fazer a defesa da tese também lá. Então, a gente fez 5 vezes, as 5 viagens, e não 4, como poderia ser feito. Assim, eu tenho reparado, não só na área desportiva, mas em muitas áreas das áreas do direito. Por exemplo, a gente tem o professor Alexandre Câmara, de Processo Civil, desembargador aqui do Rio. O próprio ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, eles fazem um intercâmbio muito grande com Portugal. E na área desportiva, em termos de gestão, eu percebo que a Espanha e Portugal têm uma influência, ou não digo nem uma influência no Brasil, mas eles exportam muita coisa, muito conhecimento para cá. O centro de organização e de gestão, assim, o exemplo, está em Portugal e está na Espanha, o Delbinho? Veja, a gente tem aqui... Bom, Portugal é porque a gente tem a facilidade da língua. É muito isso, né? Não é porque você não saiba outro idioma, mas é porque com o seu idioma você fica muito mais confortável. Então você não precisa... Eu, por exemplo, para fazer em Lérida, eu tive que fazer espanhol. Então eu fui para o Instituto Cervantes em São Paulo e fazia os cursos seguidos, tipo diário, de 3, 4 horas, porque eu não falava espanhol na época. E não adianta você querer falar portunhol, porque, enfim, né,
vai entender quem quer, não é assim? O brasileiro entende de tudo, né? A gente fala qualquer coisa, mas assim, a gente precisa se preparar. Então, eu acho que é uma etapa a menos que você tem, né, em Portugal, por isso a proximidade. Mas esta proximidade existe mesmo no futebol. O futebol em si, com Portugal, tem muito, é a porta de entrada para o atleta brasileiro. Então, a gente tem esta proximidade e tanto a Liga em Portugal quanto a Federação Portuguesa de Futebol tem feito muita coisa. Tem realizado muitos eventos, muitos cursos e que atraem muita gente também na nossa área. Mas naquela época não existia uma pós-graduação ou um mestrado em Portugal que fosse tão atrativo para a gente, e nós fomos em 16 brasileiros fazer o curso em Lérida. E depois, na outra turma, também teve mais um monte de brasileiro que fez. Então, assim, foi um curso que encaixou direitinho para a gente, por ser multidisciplinar, né, por você poder sair, voltar, etc. E não precisava parar de trabalhar. Eu continuei trabalhando, o escritório me liberou para fazer e voltar. Então, você não perde o emprego, né, para estudar. Então, assim, foi bem legal. Serviu como uma luva. Então, a gente foi para lá para fazer. E aí tem isso mesmo que você fala. Mas não é só que a gente aprende com eles, porque na área de direito desportivo o Brasil é muito referência. É referência mesmo, por conta da nossa legislação, por conta da produção acadêmica que hoje existe. O IBDD está na 32ª revista, cara. A revista do IBDD, que é semestral, agora passou a ser anual, ela é um livro a cada 6 meses. Se você pegar todas as revistas do IBDD, colocar só elas, colocar na sua prateleira e começar a ler de 1 a 32, eu tenho certeza que você vai ser um cara especialista ao extremo em direito desportivo, porque ali se trata de todos os assuntos. Então, hoje você tem este tipo de material. Antes a gente não tinha. E a proximidade com a Espanha é a troca. Então, era importante para os espanhóis terem a nossa participação. Então, por isso que a publicidade foi tão grande para que a gente fosse para lá e tudo mais. Esta troca foi muito legal, foi conveniente para eles. Porque depois disso, o Beto foi professor da Universidade de Lérida, o Santoro foi professor, eu fui professor, o Leonardo Andreotti hoje, os 4 presidentes do BDD fomos professores de lá. Então, depois que eu me formei, eu continuei com o relacionamento com eles. E o mais legal, agora isso mais profissional e mais pessoal, o primeiro convênio internacional que a Federação Paulista de Futebol fez foi com a La Liga. Aí, pela proximidade do Mauro com as pessoas lá. O Mauro Silva, ele se formou no Guarani, jogou no Bragantino e depois foi para a Espanha. Ele ficou 13 anos na Espanha. Em La Coruña, ele é Deus, tem nome de rua. Eu tive um escritório onde eu tinha, o dono do prédio era um espanhol. Aí eu conversando com ele, eu disse, seu Pé, qual o seu time? Ele, meu filho, eu não me ligo muito em futebol não, mas eu gosto muito do La Coruña. Inclusive, lá em La Coruña, o Mauro Silva tem o nome de uma rua lá. Eu falei assim, caramba, que legal. Não, o Mauro, eu tive em Madrid com o Mauro Silva, num evento que a gente foi de Direito Desportivo da Academia Nacional de Direito Desportivo. Você não acredita o que é andar com ele na rua, cara. Os caras param. A gente tava num restaurante e de repente veio o maître e cochichou no ouvido dele. Ele falou, não, viu, dá licença só um pouquinho, não sei o quê. Ele levantou, meu amigo, ele foi tirar foto com os caras da cozinha. A cozinha pediu para tirar foto com ele porque tinha cara que torcia pro La Coruña por conta dele. Sabe assim, uma história maravilhosa. Pô, 13 anos, capitão do time. Inclusive, ano passado pediram para que ele fosse para lá para ser presidente do clube. Então, quer dizer, tem uma proximidade, um carinho, enfim. E porque, porra, era um baita atleta, né? Baita atleta. E sempre entregou muito, né? É isso que é legal, né? Quando você vê, não adianta não é porque o cara passou 13 anos lá que ele é querido. Não, ele é querido porque ele foi campeão de tudo que podia, né? De um clube que entre aspas, é menor, né, velho? Você tá falando de Barcelona e Real Madrid, e o La Coruña veio e destruiu todo mundo naquela época. Foi campeão de tudo que podia. Então, assim, você vê esta proximidade também aqui, nossa, da Federação Paulista com a La Liga. Então, a gente conseguiu fazer um convênio acadêmico e técnico para que a gente pudesse trocar. Então, a gente já fez cursos
deles aqui e nossos lá. E a ideia é fazer muito mais isso. Mas volto a dizer, infelizmente, esse ano a gente perdeu, né? A gente precisa recuperar a nossa energia aí para poder fazer o ano que vem as coisas darem certo, né? Que legal, que legal. Cara, que bate-papo sensacional. A hora tá Que correndo bom. aqui, 45 minutos, mas vamos Me voltar controle aí, então. por favor. Vamos agora, né, falar aí do seu período no São Paulo. Como é que Tá. foi chegar no São Paulo Futebol Clube, aquele clube imenso? Eu visitei, eu conheci o Morumbi, não através do futebol, mas eu fui aí assistir um show do U2 e gostei demais ali do bairro, do entorno, Morumbi, um estádio muito legal. Como é que foi? Como que foi trabalhar no São Paulo? Bom, então voltando àquela situação do escritório, do Felsber, nós saímos, uma parte do escritório teve uma cisão, a gente saiu do escritório e foi para o Aidar SBZ. O Carlos Miguel Aidar, então, fundou outro escritório e a área de direito esportivo inteira foi com ele. E logo em seguida, ele se candidatou e foi eleito presidente de São Paulo. Ao ser presidente de São Paulo, o escritório não podia mais prestar serviço para São Paulo por conta de compliance. E um dos advogados que trabalhava comigo, que era o Alexandre Miranda, foi contratado pelo São Paulo para trabalhar lá no jurídico interno. Então a gente não estava, eu não era mais prestador de serviço, fiquei, mas daí o Ale foi fazer FIFA. Ele foi fazer o mestrado da FIFA. E o mestrado da FIFA, diferente do mestrado de Lérida, ele é presencial e você tem que ficar lá. Então, ele ficou um ano fora. E o São Paulo se viu na necessidade de contratar e o Carlos Miguel falou, cara, o melhor que eu conheço para essa área é o Delbin, eu vou contratar. Então, assim, fui contratado por conta do presidente me conhecer, por eu trabalhar com o presidente. E depois que eu entrei, mesmo com a saída posterior do Carlos Miguel, eu permaneci no São Paulo com o Leco por mais 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, desvinculou a imagem daquele cara indicado pelo presidente. Inclusive, quando o Carlos Miguel saiu, eu me coloquei à disposição para sair, evidentemente, né? Mas porque o jurídico é uma situação muito de confiança. Mas, cara, o Leco é advogado também, né? Ele foi presidente da ASP aqui em São Paulo e, cara, ele me chamou na sala. Eu conhecia, evidente, de corredor, de estar próximo ali, de já trabalhar no clube fazia 1 ano. Ele me chamou e falou, e aí, me fala aí como é que tá o jurídico e tal. Eu falei, ó, tá assim assado, entreguei tudo, né? Falei tudo que a gente tinha. Ele falou, e você quer permanecer? Falei, presidente, a sua decisão. Se o senhor quiser, claro que eu fico. Para mim é um grande prazer trabalhar aqui. O São Paulo, para mim, é um dos maiores clubes do Brasil, disparado, né? Então, ele falou, então vamos, fica aí. Daí eu fiquei e ainda consegui levar o Renato, que é o Renato Renatino, que hoje trabalha comigo na Federação Paulista. Então, ele trabalhou comigo primeiro no Aidar SBZ, como estagiário ainda, cara de 2 metros de altura, mas ele é menininho, né? Então ele foi meu estagiário lá, quando eu saí, ele também saiu comigo, foi para o São Paulo, ficamos juntos lá, daí ele foi efetivado, e quando eu saí do São Paulo, ele permaneceu, ele ficou mais 1 ano e meio lá, trabalhando ainda no jurídico interno, e eu daí então fui do São Paulo para a federação, mas assim, cara, o São Paulo é o que você falou, é uma cidade, assim, tem problemas de cidade, tem compromissos de cidade, tem responsabilidade de uma cidade, entendeu? Assim, é uma prefeitura, é maior do que isso. Ó, o Renato E tá aí. uma, e Tá. uma pressão, Aliás, e uma um pressão salve muito pro grande, Fábio né? Souza também, um beijo pro nosso vice-presidente do BDD, Léo, um monte de gente que passou aí, mas se eu ficar me ligando aqui no que vocês estão falando, a Solange, que foi aluna também lá de Lérida, depois de mim, então fui professor dela, e foi um dos primeiros tribunais que eu trabalhei na Justiça Esportiva Estadual, porque aqui em São Paulo é muito forte a questão dos campeonatos organizados pela Secretaria de Esportes, né? Isso tinha muito. A Solange me convidou para ser auditor de um tribunal nos Jogos Abertos, dos Jogos Regionais em Bragança Paulista.
Então foi uma experiência que eu tive na parte do Estado também, da Justiça Desportiva Estadual também, foi com a Solange. Delbinho, a gente está chegando aí para os 10 minutos finais da nossa entrevista. Vou ter que pedir para o Instagram. Vou ter que pedir para o Instagram agora botar as lives para 1h30, porque porra, o papo foi muito bom, o tempo passou muito rápido e tem muito mais coisa para falar, mas vamos lá. Legal. Também foi muito bom. Quando a gente fala da justiça desportiva, né, cada federação tem o seu TJD, o seu Tribunal de Justiça Desportivo. Agora, assim, uma dica, um conselho para quem quer entrar na área desportiva e que ainda não tem nenhum conhecimento e tal. A justiça desportiva, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo agora, mas te cortou tudo antes, desculpe. Tá, não tem problema não, vamos voltar. Pro advogado que quer entrar nessa área, tá, mas ele não tem conhecimento em clube, ele vai começar do zero. A federação, o Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paulista de Futebol, trabalha com advogados dativos para fazer as audiências? Trabalha, mas esta função, digamos, aqui no Tribunal do Futebol, né, da Federação Paulista de Futebol, é exercido por advogados dativos que são contratados pelo sindicato dos clubes. Então, o sindicato dos clubes que contrata esses advogados para estarem presentes lá como dativos. Então, qualquer clube de São Paulo que não tenha defensor no momento do julgamento, esses advogados do sindicato fazem a defesa perante o tribunal. Legal. A gente já pode dizer que a maioria dos clubes tem o seu advogado que faz essa justiça desportiva, pode ser contratado ou pode ser um advogado interno, mas aqueles que não têm, até por conta da distância, né, um estado bastante grande, por conta da distância eles acabam contratando alguém da capital ou contratam alguém, fazem o uso dos advogados do sindicato como defensores dativos. Legal. Delbinho, só para a gente fazer o último ponto aqui, que é referente ao seu departamento, a sua vice-presidência, que é na parte de registros e transferências de futebol. A CBF, ela também tem esse departamento, correto? Correto. Quando que o jogador ele é transferido, por exemplo, o jogador é transferido do São Paulo Futebol Clube para o Palmeiras. Esse registro ele tem que ser feito tanto na Federação Estadual quanto na CBF? Excelente a sua pergunta. O que acontece? Nós estamos num sistema. O sistema, então, é desde lá da FIFA até chegar na Federação. A Federação é o TMS? Isso, exatamente. Então, você tem um sistema que é neste sistema que você registra o seu contrato de trabalho entre atleta e clube. O que vai acontecer? Quando é entre clubes da própria federação, então você deu o exemplo, São Paulo e Palmeiras. Eu tenho um atleta que sai de um, vai para o outro, eu faço aqui na Federação Paulista, mas de qualquer maneira eu tenho que passar isso para o sistema da CBF. Este atleta, para mim, só é considerado registrado se ele sair no BID. Então, aqui na Federação Paulista de Futebol, por exemplo, eu não tenho um boletim próprio, como tem na Carioca, por exemplo. A Carioca tem o BIRA, que é um boletim interno aí que faz também o registro. A nossa, não. A nossa, eu considero este registro, então o clube vai me passar o contrato com tudo, a assinatura do atleta, com todos os dados, tudo bonitinho, vem de lá para cá, eu vou pegar aquele registro, vou alimentar o sistema da CBF, então a federação que alimenta o sistema da CBF, a CBF daí publica no BID e aí a gente publica no nosso aqui também. Entendeu? E isso serve também para transferência internacional? Internacional e também para interestadual. Então, sempre que envolve duas federações, eu coloco aqui. Então, se um atleta saiu daqui de São Paulo para ir para Porto Alegre, jogar no Grêmio, ele obrigatoriamente, o Clube de São Paulo, vai me passar, vai fazer esse registro, eu vou passar para o clube que está adquirindo essa força de trabalho no seu clube. Então, a Federação Gaúcha tem que também preencher ali e a gente manda essas informações para a CBF para publicar no BID. Esse sistema é o TMS, Isso. Delbinho?
A gente tem um sistema similar, né? Que o TMS é o depois disso, né? A gente tem essa informação, vai para o TMS também, tá? Ele obrigatoriamente tem que estar no registro da FIFA. Mas eu estou te falando de dois sistemas anteriores, que é o sistema da federação e o sistema da CBF. Então você tem os sistemas, mas eles são todos interligados. Você hoje, o que você... A FIFA, inclusive, quer, uma das metas é que você faça os contratos todos digitais com todas as informações. Isso a gente já tem há muito tempo. Então, a gente não precisa fazer nada novo, porque nós efetivamente já temos esta digitalização ou esta questão de informações centralizadas nos nossos sistemas já. Muito legal, muito legal. Nós, Bom, Brasil, pessoal... tá? Falando Brasil, não é São Paulo só não. Brasil todo já tem o sistema. Legal, bacana demais. Pessoal, cara, papo muito bom, sensacional. E tá chegando no final, 55 minutos aqui, então... A gente vai fazer um pinga-fogo aqui, vou enquadrar aqui o Delbin aqui, e não pode titubear não, hein, Delbin? Vamos lá. Dudu ou Gabriel Jesus? Gabriel Jesus. Rogério Ceni ou Raí? Rogério Ceni. Rogério Ceni ou Zete? Zete. Filipão ou Luxemburgo? Putz, difícil, hein? Difícil. Porra, esse pode dar empate? Não, pode titubear não. Não. Então, Luxemburgo. Luxemburgo. Jorge Jesus ou Sampaoli? Jorge Jesus. Gustavo Delbin por Gustavo Delbin? Putz, cara. Estudante até hoje e amante do direito desportivo, do futebol, do esporte. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. É o que eu consigo apresentar. Cara, Delbin, muito, 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 muito obrigado. Assim, quando eu te mandei o convite, eu te mandei lá a mensagem pelo direct, quando você aceitou de pronto, foi uma felicidade imensa para mim estar podendo conversar com você, um cara vice-presidente da Federação Paulista, um cara que passou no São Paulo e por vários clubes, por todo o seu currículo, por toda a sua história, tá vindo aqui, conversando comigo, aqui do Rio de Janeiro, você de São Paulo. Cara, muito, 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 muito obrigado pela sua simpatia, pela sua abertura. O pessoal aí elogiando a live, eu só tenho muito, muito, muito a agradecer e espero um dia, quando for em São Paulo, aí na Feira do Futebol, poder te encontrar, a gente almoçar, a gente conversar. A feira é do lado da federação, nós só precisamos fazer que a coisa volte ao normal, gente. Nós precisamos fazer voltar ao normal, porque se voltar ao normal, pode ir lá na federação, bate lá, que eu estou lá todos os dias, pelo menos das 10 às 7. Valeu, Delbin. Cara, um grande abraço, viu? Convite. Eu que agradeço demais pela sua presença aqui, que a gente consiga passar por essa pandemia o mais rápido possível. Desejo tudo de bom para você, para sua família. E, pessoal, a live vai ficar gravada aqui no meu IGTV e eu também vou subir ela para o YouTube para ficar mais fácil para a gente divulgar essa conversa. Delbin, muito obrigado, viu? Valeu, brigadão. Um abraço para todos aí que estão nos vendo. Tchau, tchau. Um abraço, Delbin. Tchau, tchau.